tudo bem? Esse é o Café Araribóia, eu sou Pablo Roskin, comigo Eduardo Padreco, Flávia Campani e hoje de volta com o meu cafezinho que o Araribóia fez questão de trazer depois das reclamações. Tudo bem, Padreco? Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para minha amiga Flávia, e especialmente para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo nesse momento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café Araribóia. Você é fundamental para a gente, então não esqueça, curta, compartilhe, comente, faça a dança do ladinho, não importa, mas esteja aqui com a gente. Né, Flávio? Isso aí, Padreco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Padreco. Bom dia, Pablo. Essa dancinha aí vai ficar famosa, né, Padreco? Sem sombra de dúvida. Vai rolar a dancinha, gente. Aguardem. Mas, enfim, estamos aqui de volta, né? Estamos dando continuidade à nossa série sobre a cidade de Niterói, né? Uma série que está bem interessante, porque está passando toda a história da cidade, né? Já chegamos no século XX e agora a gente vai falar de Niterói na atualidade, né, Padreco? O episódio de hoje trata de Niterói e o mundo. E aí eu quero saber do Padreco qual a relação de Niterói com o Brasil. Pode falar para mim, Padreco? Para mim e para todo mundo que está acompanhando. Então, meu amigo, né, a gente, né, nessa série dos 450 anos de Niterói, a gente já falou do período da Bandas da Além, né, antes dela se tornar uma vila real, né, o momento que ela se torna vila real em 1819, o momento que ela se torna uma cidade capital da província e depois do estado, 1935 e 1904, né, e agora estamos chegando, né, nesse período do século XXI. Mas para a gente chegar até ele, é importante a gente lembrar qual é a relação da cidade de Niterói com o Brasil. Niterói, se a gente for olhar os dados hoje, é uma das cidades com o melhor IDH do estado, né? Aquela cidade que algumas pesquisas mostram até que as pessoas que nunca visitaram gostariam de visitar, gostariam de conhecer a cidade de Niterói. Não perca essa oportunidade. Inclusive, chama a gente faz essa consultoria, essa assessoria, esse guiamento turístico para você conhecer os melhores pontos da cidade de Niterói. Então, Niterói ela vem se destacando por ser uma das cidades com melhor qualidade de vida do estado e do Brasil. Já chegou a ser a quarta melhor em qualidade de vida do país. Mas para a gente entender um pouquinho melhor sobre Niterói, a gente tem que lembrar alguns elementos. Niterói, como já foi falado aqui, foi capital, né, da província do Rio de Janeiro. Lembrando que a cidade do Rio de Janeiro é a capital do Brasil, tanto em parte do período colonial, quanto na parte do Império e durante a República até 1960. E por conta disso, toda a região em volta da cidade do Rio de Janeiro, né, fazia parte da província do Rio de Janeiro, tinha como capital Niterói. Niterói foi visitada por, né, inúmeras pessoas. Então a gente pode começar falando aí sobre a visita de Dom João, que a gente já mencionou aqui. Dom João, ele inclusive vem a Niterói, além do episódio que já mencionamos, ele vem aqui para fazer a fiscalização das tropas que seriam enviadas para a guerra contra o Uruguai, a Guerra da Cisplatina, que a gente vai fazer um episódio futuro sobre ele. Né? Então, né, as tropas elas ficavam, né, aqui em exercício, onde hoje é a região ali da Praça do Rink, que também já mencionamos no episódio passado. Da mesma forma, você vai ter tropas antes da Guerra do Paraguai, já no Segundo Reinado, que também eram estacionadas e faziam os seus exercícios aqui. Então, Niterói tinha uma referência
militar bem interessante ao longo do Império. Não podemos esquecer que até para fiscalização e para segurança da Baía de Guanabara, né, é em Niterói que você vai ter a construção de alguma das principais fortalezas, como a Fortaleza de Santa Cruz, a Fortaleza do Imbuí, Fortaleza do Graguatá, que juntamente com as fortalezas que ficavam localizadas na cidade do Rio de Janeiro, garantiam, né, a preservação e a proteção da capital do Império. Então, isso aí é importante a gente mencionar. Não podemos esquecer que Niterói foi também referência, né? Como o Flávio já falou, a própria questão da travessia de barca, que começa no século XIX, mas Niterói também foi referência, né, na utilização de bonde elétrico, de iluminação pública, iluminação elétrica. Né? Niterói tem essa característica, ou seja, Niterói acaba sendo pioneira e sendo referência para muitas outras cidades. A gente pode colocar como um exemplo mais recente a própria questão da pandemia da Covid-19. Né? A Niterói vai se tornar uma referência no país e citada, inclusive, né, como exemplo em outros países, né, de como lidar com toda a estrutura daquela época de preservação do cidadão, de quarentena, de cuidado com a população contaminada, né? Criação de um hospital específico para cuidados daqueles que contraíram a doença. Então, Niterói se torna, de fato, uma referência. E, além de tudo isso, né, Flávia mencionou também no episódio passado a questão lá do Cassino de Caraí, que depois se torna a reitoria da Universidade Federal Fluminense, a UF. A partir do momento que Niterói, né, ela cedia uma universidade federal, ela vai se tornar ainda mais importante para as cidades ao seu redor. Muitos daqueles que hoje residem na cidade de Niterói, né, começam a sua vida aqui a partir da sua relação com as universidades. Além da Universidade Federal Fluminense, você tem, né, algumas referências aí de universidades particulares. Havia a Plínio Nente no passado, que hoje é a Anhanguera, a própria Universo, Maria Tereza, né, dentre outros exemplos aqui, a gente pode perceber que Niterói tem essa referência. Né? São centenas e até mesmo milhares de estudantes das cidades vizinhas que vêm estudar em Niterói e, por conta disso, né, acaba fazendo com que a cidade tenha uma referência, sobretudo aí naquilo que a gente pode chamar de leste fluminense, norte fluminense. Né? Essas cidades aqui estão em torno da cidade de Niterói, né, Flávia? Lembrando, Padre, quando você falou aí da UF, né, da Federal Fluminense, Niterói é uma cidade universitária. Né? Muita gente não se liga nisso, mas a gente que estudou na UF, né? E agora eu tenho minha filha na UF também. Niterói é uma cidade universitária, né? Niterói, ela defende muito da Federal Fluminense, né? Nós temos inclusive um hospital universitário que é o Hospital Universitário Antônio Pedro, né? Então, assim, eu acho que a importância de Niterói vai um pouquinho além de só pensar na cidade, como o Padre muito bem falou, das relações que Niterói estabelece aí com outras cidades, e principalmente pensando, né, em Niterói ser uma cidade universitária. Flávia, Oi, o Padre falou muito bem sobre a relação de Niterói com o Brasil, mas existe relação de Niterói com o mundo? Muita, muita relação. Eu queria levantar alguns pontos, vou ser bem breve, porque tem bastante coisa para falar, mas eu queria falar primeiro que o grande cientista inglês Charles Darwin veio a Niterói, né, no século XIX, né, a partir da década de 1830, quando ele começa a fazer a sua viagem para provar tudo que ele já vinha investigando, que é a teoria da evolução das espécies.
ele faz um caminho e ele passa por Niterói, ele chega até Maricá, né? A gente tem aqui em Niterói, até Maricá, a gente tem o famoso Caminho de Darwin, que seria o local por onde ele passou para fazer seus estudos. Ele é um cientista inglês, então já começa aí a relação de Niterói com outros países do mundo, né? É um primeiro ponto a se destacar. Um segundo ponto a se destacar é que Niterói tem um sistema chamado médico de família, que é conhecidíssimo no mundo e é um exemplo que vem de Cuba, né? Niterói importa esse exemplo de Cuba e Niterói acaba sendo referência também no médico de família. Quem mora em Niterói consegue fazer seu cadastro e recebe, né, o médico em casa ou quando precisa de um tratamento, enfim. Isso é muito importante para a saúde na cidade, por isso que quando o Padre fala aí do Covid, né, eu acho que esse sistema que já existia, né, aqui em Niterói, tem bastante tempo que a gente tem esse sistema de médico de família, né, ficou mais fácil para Niterói lidar com a pandemia, né? Por isso que Niterói acabou sendo referência, citada em outros países, como o Padre bem falou, né, por conta desse sistema de médico de família. E para falar de coisas mais atuais, né, que estão acontecendo agora, Niterói ganhou o selo internacional de cidade árvore do mundo. Bem interessante a gente falar sobre isso no momento que a gente tem tanta preocupação com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, né? A temperatura do mundo sobe assim assustadoramente. A gente já tem, né, catástrofes naturais acontecendo, inclusive aqui no Brasil, né, chuvas torrenciais. Niterói, inclusive, passou por isso em 2011, né? Quem não lembra lá do Morro do Bumba, enfim, tudo que gerou, todo o transtorno, né, e toda a tristeza que gerou quando o Morro do Bumba veio abaixo por conta de uma chuva muito forte, né? Então, Niterói foi uma das 8 cidades a receber o selo de Cidade Árvore do Mundo. Esse selo é concedido pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, né? Então, Niterói tem um destaque aí no plantio e cuidado com as árvores e também planejamento, gestão e cuidado com as florestas urbanas. A gente tem alguns parques muito importantes aqui. A gente tem o Campo de São Bento, em Caraí. A gente tem o Horto, né, aqui do Fonseca, o Horto Florestal do Fonseca, o Horto do Barreto, que também é um outro bairro que tem um parque, né? Talvez desse nem seja tão conhecido, né? Mas ele também é uma área muito arborizada, né? E a gente sabe que uma área arborizada tem uma função primordial na qualidade de vida e também amenizando, né, o microclima urbano. A gente sabe que por conta da poluição, asfalto, esquenta muito, né? Em tempos de calor fica muito pior. Então, uma área arborizada sempre dá aquele alívio, né? Quando a gente chega perto, você está muito quente, você entra no Horto, você entra no Campo São Bento, você já consegue sentir um clima mais ameno. E Niterói recebeu esse selo. Desde 2013, foram 70 mil mudas plantadas, né? E o planejamento é que até 2024 sejam mais 7.710 mudas, né? Então, a ideia a longo prazo, porque a gente, quando fala de meio ambiente, a gente não pensa em curto prazo, a gente pensa em longo prazo, é ter uma cidade sustentável, né? E Niterói já vem nesse planejamento, já vem nesse circuito aí de mudança. A gente tem o Caminho Niemeyer, Niterói é a segunda cidade do mundo com maior quantidade de obras planejadas pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer, né? É superada apenas por Brasília. A gente tem um complexo arquitetônico, né, que tem caráter popular com o objetivo de promover arte e cultura, né? Você faz o caminho ali, você tem exposição, você tem shows, né, feiras, e Niterói movimenta bem essa parte cultural, essa parte artística, que também é muito importante para você se relacionar com o mundo, né? E a gente também tem, ano passado, em 2022, a gente teve, né, Niterói sediou o maior festival de esportes aquáticos do mundo, nas praias de São Francisco e Itaipu, né? A gente teve natação em águas abertas, canoa polinésia e surf ski. 1.800 atletas e mais de 4.500 pessoas em apenas 3 dias de evento, 3 dias de competição. Pessoas do mundo inteiro vindo a Niterói. Niterói que já era conhecida, na verdade é conhecida como cidade da vela,
porque nós temos aqui em Niterói 13 medalhas olímpicas, 13 medalhas olímpicas de atletas de Niterói, né, que fazem muito bonito aí nesse esporte que é a vela. Então, Niterói, mundialmente, ela é conhecida como cidade da vela. E enquanto você ainda está se organizando para vir conhecer Niterói, você que está de fora, eu faço um convite que é muito mais simples. Conheça Niterói através das nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Twitter e pelo TikTok, além aqui do nosso canal do YouTube. Você vai saber de Niterói e de muito mais coisas, especialmente sobre a nossa história. Eu fico por aqui com o Padreco e Flávia e a gente volta no próximo episódio. Com certeza. Valeu! Beijo.